Ou seja, o fenômeno miraculoso ele tem a mesma estrutura do símbolo em geral. Com a diferença que tudo o mais pode ser encarado como símbolo, mas pode ser encarado de outra maneira. Mas o fenômeno miraculoso não admite isto. Porque ele é, de certo modo, vamos dizer, o símbolo fisicamente presente. Então, aquilo que normalmente nós só percebemos através de símbolos e figuras de linguagem, por exemplo, quando lemos a Bíblia, etc., no fenômeno miraculoso está fisicamente presente. Quer dizer, a própria realidade que nos mostra, nos evidencia a sua estrutura simbólica. E o indivíduo que perante um fenômeno deste, ele se priva, quer dizer, do benefício fecundante que esse fenômeno pode exercer sobre a sua inteligência. Ao contrário, ele quer inverter. E ele quer fazer com que a inteligência que ele tem no momento possa transformar esse fenômeno num objeto e abarcá-lo explicativamente. O sujeito é demasiado burro. Quer dizer, isso não é uma atitude metodologicamente razoável. Note bem, você não pode encontrar uma explicação científica, por exemplo, para uma peça de Shakespeare. O que você pode fazer é assistir a peça e permitir que, com, vamos dizer, o seu impacto simbólico, ela fecunde a sua inteligência e você perceba milhões de conexões. Mas isso é uma obra de arte feita por um ser humano? Ora, o método admissível no estudo do milagre é mais parecido com este do que com os métodos das ciências naturais. Quer dizer, como é que nós fazemos para entender cientificamente, entender racionalmente, intelectualmente, uma peça de Shakespeare? Em primeiro lugar, nós temos que deixar que ela nos diga o que ela tem a dizer. Quer dizer, você tem que vivenciá-la como se fosse um sonho acordado dirigido. Em seguida, você tem que permitir que ela, através da analogia com milhares de outros fatos, tá certo? Fecunde a sua inteligência. E aí você vai entender a peça, vamos dizer, através do benefício que ela lhe fez, e não tomando-a como um objeto. O objeto é aquilo que está separado da inteligência. Não é isso? E não aquilo que entrou dentro da inteligência e a fecundou por dentro. Se você for objetivar a peça de Shakespeare, transformar num objeto, pouco vai lhe sobrar nas mãos, além de, vamos dizer, de uma pilha de papel impresso. E você não vai entender absolutamente nada da peça. Com o fenômeno miraculoso é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, é este o método que tem que ser adotado. Quer dizer, você tem que observar, contemplar o fato na sua presença real e com toda a estrutura que ele lhe mostra. Aí você pode dizer que você o conhece. Se você quiser até investigar a causa, bom, você pode. Mas você vai ver que não é necessário. Porque ele já diz por si tudo o que ele tem que dizer. Causa do fenômeno miraculoso é apenas uma questão de teologia. Tá certo? Ora, isso significa o seguinte, que o que eu estou dizendo, vamos dizer, esta investigação metodológica nos leva, vamos dizer, a uma série de outras conclusões. Aquilo que não tem explicação é o que nós chamamos de mistério. Tá certo? E note bem o que Aristóteles disse sobre os ritos de mistérios. Nós não os entendemos e eles não nos transmitem um conhecimento, mas de certo modo nos iluminam por dentro e nos tornam, aumentam o poder da nossa inteligência. Então, isso significa que o mistério é aquilo que em si mesmo não pode ser penetrado explicativamente pela nossa inteligência. Ele não pode ser abarcado pela nossa inteligência, porque ele a abarca e ele a fecunda. Ora, se não existisse o mistério, se não existisse algo que em si mesmo é impenetrável pela nossa inteligência, tá certo?
Isso significa que as categorias do nosso pensamento, da nossa ciência, seriam onipotentes. Nós poderíamos penetrar intelectivamente tudo que existe, inclusive a infinitude. Dizendo isso assim pode parecer bonito, quer dizer, porque isso nos tornaria aparentemente poderosos, mas acontece que se fosse assim, não haveria distinção entre a realidade e o nosso conhecimento. Nós não poderíamos saber, não teríamos ideia do que é a realidade objetiva, pois a realidade estaria identificada com o nosso conhecimento. Isso quer dizer que se não existe um limite extremo da inteligência humana, não existe realidade. A realidade, vamos dizer, como presença externa, que não depende da nossa inteligência, só chega ao nosso conhecimento por quê? Porque a inteligência tem um limite intransponível. Não um limite definido pelas nossas possibilidades atuais, mas um limite intrínseco. A ciência do fato concreto integral não pode existir, porque seria a ciência infinita. E a ciência infinita não pode ser possuída por um ser finito. Isto não é uma deficiência provisória. Isso é uma deficiência, vamos dizer, um limite eterno. E é porque existe esse limite eterno que nós somos capazes de reconhecer uma realidade objetiva. Se não existisse o mistério, colocando, vamos dizer, essa extrema fronteira que a nossa inteligência não pode penetrar e eternamente não pode penetrar, nós não saberíamos que existe a realidade objetiva e o tempo todo nós estaríamos confundindo entre a realidade e o nosso pensamento. Ou seja, nós estaríamos vivendo dentro de um sonho idealístico gnóstico. E é por isso mesmo, vamos dizer, que o mistério não pode ser penetrado. Bom, para terminar aqui, eu vou ler para vocês um resuminho que eu fiz disto. Com algumas mensagens que eu mandei para o Eric Voegelin Forum. Tá certo? Mas que ali, como as mensagens são muito curtinhas, eu não pude resumir a coisa direito, mas para vocês que ouviram essa aula, espero que fique mais claro. Depois eu mando esses textos, a parte que está em inglês aqui, depois eu traduzo e mando para ir para o Edson para ele distribuir para vocês. Aqui. A definição do milagre como fato devido a causas sobrenaturais, definição adotada igualmente pelos que aceitam ou não a existência desses fatos e causas, padece de um vício fundamental. Ela pressupõe ou que conhecemos absolutamente os limites da ordem natural, o que é falso, ou que podemos tomar como limites da natureza os limites da ciência presentemente conhecida, o que resulta em tirar de uma premissa declaradamente convencional conclusões aplicáveis sem mais à ordem dos fatos. Essa definição é absolutamente inaceitável, em segundo lugar, porque é impossível sondar as causas de um fato se não sabemos o que esse fato é. Isto é, se não temos dele uma definição prévia. E definir um fato, tão somente pelas suas causas, sem outros caracteres que o distingam independentemente de uma explicação causal, é pressupor com patente absurdidade que podemos conhecer as causas de algo que nem sabemos o que é. Essa dificuldade só não se torna patente aos debatedores de milagres, porque do fato tido como miraculoso, selecionam só os aspectos que permitam classificá-lo entre fatos similares de causa não miraculosa, e em seguida passam a discutir se esse fato em particular se diferencia daqueles que acabam de ser declarados seus iguais. Por exemplo, as curas miraculosas são enfocadas como um subconjunto do conjunto curas, cujos elementos são identificados mediante critérios médicos usuais. Em seguida, procede-se por exclusão, eliminando-se os procedimentos médicos e os mecanismos conhecidos de autorremissão. E quando essa eliminação se completa, o que se obtém é apenas a conclusão de que os fatores ausentes estavam ausentes. Os adeptos do milagre proclamarão então que a cura teve causas sobrenaturais, seus adversários que teve causas naturais desconhecidas. Essa discussão é tautológica na sua base mesma, e não posso me impedir de achar extravagante o fato de que tanto se dediquem a uma atividade que só os pode levar a confirmar sempre as suas opiniões anteriores, quaisquer que elas sejam.
Se o fato miraculoso é definido antecipadamente como pertencente por seus caracteres intrínsecos à classe dos fatos não miraculosos, só se distinguindo deles pelas causas sobrenaturais, é evidente que essas não poderão ser confirmadas nem impugnadas jamais, de vez que foram a priori excluídas do campo de investigação, exceto, na melhor das hipóteses, como resíduos totalmente inconclusivos de uma sequência de exclusões que, uma vez admitida a possibilidade teórica de explicações naturais futuras, terá forçosamente de prosseguir ad infinitum. Afirmo taxativamente que cada fenômeno até hoje apontado pela Igreja Católica como miraculoso tem caracteres intrínsecos que permitem distingui-lo como uma classe em separado, independentemente da admissão até da cogitação de causas sobrenaturais ou de quaisquer outras. Mais ainda, nem haveria razão para investigar a possibilidade de causas naturais se os fatos miraculosos não fossem um gênero à parte, distinguível empiricamente e inconfundível com outros gêneros. Antes de investigar as causas dos fatos miraculosos, é preciso discernir a sua natureza, isto é, aquilo que faz com que sejam o que são, aquilo que lhes dá a sua unidade e permite reconhecê-los antes e fora de qualquer investigação das suas causas. É precisamente essa unidade que se rompe logo de início, quando se cai naqueles erros de metodologia que acabo de assinalar. Agora, aqui 3 mensagenzinhas enviadas ao Eric Voegelin Forum, que foram mandadas em inglês, mas eu vou traduzir o melhor que eu posso aqui. Símbolos religiosos são realidades físicas, dados de experiência, vistos como apontando para mistérios. Mistérios são significados que transcendem o reino da experiência humana. Coisas que não existem ou fatos que não aconteceram não podem ser símbolos propriamente ditos. Apenas, vamos dizer, recursos literários inventados para comunicar o quê? Comunicar a experiência humana. Nós podemos experienciar um símbolo, mas não o seu significado, o qual só pode ser apreendido por aquela função que Platão chama tímesis. Está no Livro das Leis 728e. Isto é, a comparação entre um dado atualmente apreendido e a sua qualidade específica, cuja perfeição é somente apreendida virtualmente, como numa assíntota, né? É uma curva que se aproxima de uma reta, vai aproximando, mas quando vai aproximando, vai desviando, então nunca chega. Vai chegando, mas nunca chega. Ou seja, só pode ser apreendido virtualmente como numa assíntota e não atualmente. Se não existisse mistério, a totalidade do ser estaria sujeita às leis do pensamento humano e não haveria meio de distinguir entre o pensamento e a realidade. Os mistérios são a única garantia da existência de realidade objetiva, e isto é precisamente a razão pela qual eles não podem ser contidos dentro dos limites nem da realidade, nem do pensamento. Se eles pudessem, o universo como um todo e a infinitude mesma seriam engolfados num sonho gnóstico. Mistérios não podem ser objetivamente explicados, porque se não houvesse mistério, não haveria nenhum conhecimento objetivo e nenhuma explicação do que quer que fosse. Segunda notinha. A filosofia existe dentro da realidade,